Fala, Crias! Rádio do Apocalipse aqui, diretamente do Crias do Cartola, para a gente poder falar aí, mais uma vez aí desse jogo que a gente tanto adora. Então, a gente vai falar da rodada anterior, rodada 7 aqui do game, uma rodada que a gente fez uma boa pontuação, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês que o Crias conseguiram realmente fazer aqui uma excelente pontuação, ó, 74,54 e uma valorização de 5,73 cartoleiros. Lembrando que a gente ficou bem acima da média dos cartoleiros espalhados aí pelo Brasil. E estamos também com boas cartoletas, ou seja, a gente está acumulando aí um bom dinheiro para depois, quando realmente o jogo começar a pegar fogo, a gente ter aí o dinheiro disponível para podermos colocar o jogador que a gente pensar sem ficar pensando em poupar. Agora, vou só lembrando aqui rapidamente aqui uns jogadores que foram bons que a gente colocou no nosso time, fora outros que a gente também realmente deu a dica que foram muito bem. A gente colocou a defesa do Flamengo, Ayrton Lucas e Fabrício. O Ayrton Lucas teve 6, Fabrício Bruno teve 7,4. O Luan também não sofreu gol do Palmeiras, que a gente fez o hack, 5,70. O Johan, que era nosso banco, que acabou entrando, nos demos bem nessa aí, né, do Arrascaeta não ter jogado e o Johan fez um gol, teve 8. E claro, principalmente o nosso ataque, né? Hulk, 13,40, Caleri, 13,90. Foram muito bem. E o nosso capitão, que fez 3,90, acabou vindo para 5,85, o Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. E o nosso treinador, o nosso comandante, também fez uma excelente pontuação, 8,89. Então, quer dizer, os Crias mandando bem aí. A gente poderia também ter tido mais pontos, mas, enfim, foi uma boa pontuação para a rodada. Tivemos aqui alguns realmente que não performaram também, nomeadamente o Cauli e o Rafael Veiga, principalmente. Mas é isso aí, cara. O jogo é esse aí, mas a gente já fica feliz com essa pontuação. Vou deixar o Barbudinho da Vila agora dar o seu salve para a galera aí. Ele vai contar aí uma história aí para vocês aí de um certo time aí, que vocês vão, acho que vocês vão reconhecer quem será. Valeu, galera. Barbudinho, fala aí. Fala, crias, seus lindos. Barbudinho da Vila na área. Vou mostrar para vocês agora meu time pessoal que eu tenho junto com meu filho. Fez uma excelente pontuação. Aí, conseguimos 100,20. Fomos líderes, né? E na maioria das ligas que a gente participa. Realmente foi uma pontuação muito boa. Garantimos aí uma valorização de quase 10 cartoletas. O time teve algumas dicas que nós informamos na nosso último vídeo. Vamos lá. Deixa eu pegar o time para vocês aqui. Tivemos o Hulk, Caleri, Decepção Veiga, o Beraldo, que a gente fez do hack, o goleiro... Caleri capitão, né? Caleri foi o capitão, né? Caleri capitão. O nosso goleiro foi o goleiro do Cuiabá. Walter, que a gente deu a dica que a também. gente já tinha até comentado sobre isso aqui, né? Na outra rodada, do goleiro ser bem exigido, na verdade, a gente fez isso, só que não foi exigido contra o Fluminense. Contra o Cruzeiro ele acabou sendo, não levou o gol ainda por cima, então acabou fazendo uma pontuação muito alta. Então, 8 defesas, né? Muito bem, aí a pontuação magnífica, que nos rendeu aí a liderança em diversas ligas que a gente participa. E vamos falar também do nosso time de valorização, né? A gente fez uma pontuação mais valorização. A gente fez uma pontuação de 80,24, né? E valorizamos 9,60. Lembrando que esse time não é só valorização, é valorização com pontuação. Vamos enfatizar aí o Beraldo de São Paulo, o Fabrício Bruno, foi muito bem, o Ayrton Lucas e o Mike,
Caleri, Vitor Jacaré, Dorival Júnior, todos estavam nas nossas dicas aí da rodada. A gente vai enfatizar também alguns nomes e setores de times que a gente indicou, como a defesa do São Paulo, a defesa do Flamengo. Alertamos, inclusive, sobre o gol de cabeça que o Corinthians estava tomando em todos os jogos e o Léo Pereira fez o gol. A gente não colocou ele por falta de cartoletas, mas era a nossa preferência. O ataque do Bahia, todos fizeram acima de 6 pontos. Né? Foi bom. Então, a gente indicou também o ataque do Bahia como sendo um dos principais para a rodada. Meio campo do Flamengo, o Thiago Maia fez 8. A gente não citou o nome específico, né? Citou o setor, mas... E a gente enfatizou também os meio-campistas, Grêmio Internacional, até alertamos sobre possível briga, que sempre tinha briga, que era para usar a intuição mesmo, mas de acordo com os scouts, cruzamento dos scouts, era Grêmio Internacional, meio-campo, era... Ambos cediam muito, não deu outra. Alan Patrick, Vila Sante, Bitelo, o outro meio-campista do Internacional também fez uma excelente pontuação. Johnny. Incrível... Johnny fez gol, inclusive. E, por incrível que pareça, o Campanaro, né? Campanharo, que nós botamos, eu botei no meu time, né? Que é sozinho, e ele não pontuou tão bem assim. Então, o jogo é isso. A gente identifica, mas o setor, às vezes, é grande, a gente não consegue acertar, ter certeiro no outro jogador, mas a gente está no caminho. A gente vai continuar dando essas informações para vocês, né? Com base nos estudos. E agora a gente vai dar sequência aí para as dicas da rodada número 8. Né? É isso aí. Lembrando que, no caso, o Grêmio Internacional teve uma expulsão, né? O Kahneman foi expulso também, apesar de tudo. O Luis Soares, todo mundo acho que achava que seria uma boa hipótese. O Luis Soares é daqueles jogadores que você pode colocar praticamente em todas as rodadas, mas é aquilo, a gente ficou meio receoso da situação de confusão que tem sido constante, né? E até feio, né? Vamos falar a verdade, no jogo entre Grêmio e Internacional nos últimos tempos, de Internacional e Grêmio. Então a gente prefere não arriscar, mas o Luizito também foi um ponto. Ali era aquele risco, Grêmio e Inter, era o risco calculado. Os scouts apontavam para boas pontuações, porém o histórico apontava para jogo truncado, com briga, com expulsões. Quem seguiu apenas a questão do cruzamento dos scouts voou. Eu confesso que no meu particular eu botei o Bitelo, fiquei com medo e saquei. Entendeu? O Luis Soares eu botei de capitão no meu time alternativo. Me dei bem. Mas muita gente ficou com medo também da questão de ser um uruguaio que gosta de catimba e esse jogo ter problema. Né? Mas vamos lá, vamos seguir aí para as dicas da 8ª rodada? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer aqui um pouco mais rápido, tá, galera? É porque hoje a gente explanou aqui um pouquinho mais outras coisas. Então, hoje, aqui na rodada 8, a gente vai já ter aqui o time pronto, tá? E vamos rapidamente só falar aqui sobre eles. E depois a gente vai dar algumas outras opções. Aí o Barbudinho vai falar sobre elas. Tá certo? O time já está aqui. Vamos começar até pelo goleiro. Faltou até aqui o nosso... Epa! O goleiro... Oh, meu Deus, o time tá errado aqui, cara. Uma coisa que não atualizou. Espera aí. Deixa eu fazer um refresh aqui. Ah, agora sim. Tava um outro time. Então vamos lá. Falar aqui do goleiro. O goleiro, a gente vai fazer o hack, como é costume aqui dos Crias, Fernando Miguel, valendo 10,86, mas o titular efetivo será o Léo Jardim, 9,96 do Vasco. A gente realmente acredita
que ele precisa será bem exigido durante o jogo, e então, por consequência, irá fazer muitas defesas. Ele, para valorizar, precisa de menos 0,41. Então, a gente acredita realmente que ele vai pontuar bem aí no jogo. O Fortaleza chuta muito no gol, né? Independentemente se ele vai levar o gol ou não, eu acredito que ele possa fazer muitas defesas. A gente acredita que ele possa fazer muitas defesas. Ô, Barrudinho, fala aí. O que você diz aí de outras opções? Então, complementando a questão do Léo Jardim, muitos podem estar achando loucura. Esse vai ser a nossa surpresinha da rodada, tá? O que acontece? O time do Fortaleza, a gente acredita que até pode ser que faça gol, tá? A gente não confia 100% no FG do Fortaleza, porém é viável. Ainda mais sem a presença do Pedro Raul. Mas o Vasco, desculpa, o Vasco, o Fortaleza, ele cedeu nos últimos 3 jogos, ele cedeu sempre no mínimo 5 defesas para o goleiro adversário. Entendeu? E nos últimos 5 jogos, tem aí oscilou 4 defesas, 3 defesas. Então, menos do que 3 defesas não aconteceu. Então, essa foi a razão de a gente estar escolhendo o Léo Jardim para essa rodada, tá? Que a gente tem plena convicção que ele vai nos... Se não tomar gol, a gente vai diferenciar de todo mundo. Se tomando gol, ele tem uma média básica aí muito boa. Outras opções, de acordo com os cruzamentos de scout, o Rafael de São Paulo, né? Onde o Goiás, apesar de não... Primeiro gol fora de casa, se não me engano, foi o último jogo. Não fazer muito gol, é um time que cede muito para goleiro. Então, assim, a principal nome, na nossa concepção, de acordo com o nosso estudo, é o Rafael de São Paulo. Outras dicas. O Matheus Felipe do Bahia, Perry do Botafogo e o Walter do Cuiabá. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. Então, esses são nomes baseados nos cruzamentos de scout. Beleza? A gente não vai se alongar muito nesse vídeo. Portuga, segue aí para os zagueiros. Vamos lá. Então, os zagueiros. Nós temos aqui o Beraldo, tá, que fez o seu primeiro gol como profissional na rodada passada. Ele está valendo 10,90 cartoletas. O mínimo para ele valorizar é 6,39. Como você já mencionou aí, realmente a defesa do São Paulo é forte para essa rodada. Grande chance de SG, apesar de nos últimos anos eles estarem levando sempre gols. Momentos diferentes. Acredito que esse ano realmente o momento do São Paulo é amplo. Ano passado o Pedro Raul fez 2 gols, por exemplo, foi 3-3 no Morumbi. Mas esse ano a gente acredita que realmente o momento do Goiás é bem abaixo e o momento do São Paulo é bem acima. Então a gente acredita realmente que eles consigam o SG e, quem sabe, outras coisas no jogo, como até o próprio gol. E a gente coloca aqui o Brit do Fortaleza. O Fortaleza não joga contra o Vasco. O Vasco vai sem a sua referência. O Pedro Raul está suspenso. Então é bem possível que ele consiga buscar desarmes, buscar outros atributos. E ele não precisa de muito para valorizar. Então ele precisa de 1,18. E vale 7,77. Então, quer dizer, é uma opção aí que a gente está dando para o nosso time, tá certo? Vamos lá, então, passar para o Barbudinho falar aí de outras opções. A razão é simples, tá? Não vamos nem citar nomes, vamos citar apenas times nesse setor do campo. Zagueiros, por que escolhemos, botamos São Paulo e Fortaleza? De acordo com os cruzamentos, melhor opção, Fluminense. Os zagueiros de Fluminense são as melhores opções. O Corinthians é o que mais cede para zagueiros. Já tem a opção da bola aérea, tá? E o Nino, em especial, está precisando de quase nada para
acho que 0,13, alguma coisa assim, para valorizar. Então, excelente opção. Em segundo lugar, empatados, São Paulo e Fortaleza. Inclusive, São Paulo, na nossa concepção, é o melhor SG da rodada. Tá? Então, em terceiro, Botafogo e Cuiabá. Botafogo e Cuiabá. Só que a gente não acredita tanto assim no SG do Botafogo. E, para os zagueiros do Botafogo valorizar, desculpa, para pontuar, só o Botafogo não tomando gol, porque apesar do jogo ser favorável, o time que vai jogar com o Botafogo não cede muito para zagueiro, não cede nada para zagueiro. E Adrielson, por exemplo, ele naturalmente ele já não é um jogador que tem média básica. Se você olhar aí os scouts dele, não tem média básica nenhuma. O Cuesta ainda tem alguma coisa, é um bom desarmador, bola aérea. Tem poucos atributos, mas né? Poucos desarmes, time, poucas finalizações. Mas o time do Curitiba, né? O Botafogo? O América Mineiro. América Mineiro tem feito gols nos jogos, né? Apesar de não estar indo tão bem, melhorou um pouquinho agora, tem feito gols. E o Botafogo vai jogar com o time mesclado. Então, assim, vai depender muito do SG para poder valorizar. Então, assim, está em terceiro, o jogo é favorável, porém, se você está confiante, a sua intuição diz que o Botafogo não vai tomar gol, também é uma boa opção. Tá? Tem o Cuesta, né? O Cuesta é sempre uma opção que, ofensivamente falando, né? Pode ser também realmente. E ele está muito valorizado. Esse é o problema. Essa questão, então, assim, né? Essa questão. Você corre o risco dele perder muita cartoleta aí se ele não fizer gol. Precisa de 8,90, se eu não me engano, para valorizar. Precisa de Exatamente. Muito, se ele não fizer gol ou não rolar o SG, ele vai certamente valorizar muito. Passemos para a lateral. Tá certo. Então vamos lá. Os laterais, a gente colocou aqui o Rafinha e o Caio Paulista, os dois do São Paulo, tá? Porque a gente está realmente acreditando que a defesa do São Paulo vai manter um SG e vai performar. O Rafinha vale 7,61 cartoletas, precisa de 2,90 para valorizar. E o Caio Paulista, ele vale 9,63 cartoletas e precisando de 2,30 para valorizar. Então a gente acredita realmente que essa dobradinha na lateral aqui do São Paulo seja válida para a gente realmente conseguir fazer boa pontuação. E é um time que o Goiás normalmente fica mais defensivo, os laterais podem talvez chegar mais à frente, o Caio Paulista é mais ofensivo, e quem sabe conseguir chute para o gol, e quem sabe assistências também, ou até gols, né? Por que não conseguir gols? Vamos deixar o Barbudinho falar aí das outras opções, por favor. Bom, a gente fechou aí as laterais, os jogadores do São Paulo, por questões estratégicas mesmo. A gente optou por essa rodada, está enfatizando a parte defensiva do São Paulo. Porém, de acordo com os cruzamentos de scout, a melhor opção, por incrível que pareça, é a lateral esquerda do Bragantino, onde entra o nosso folclórico Juninho Capixaba. Né? Essa é a melhor opção de acordo com os cruzamentos de scout. Em segundo, que vem o Caio Paulista, né, do São Paulo, e aí já passa por Marçal, de Plácido do Botafogo, ambas são boas opções também para desarme. Mas o Marçal não estava provável não, tá? Jogada ofensiva, bate escanteio, enfim, algumas faltas. E o Rafinha também entra nesse bolo, mas muito próximo aí com relação à pontuação de scout, muito próximo, eles estão um pouco embolados. Mas o Juninho Capixaba seria a melhor opção. Agora, o cara que quer, você que quer diferenciar, laterais do Cuiabá não são mais opções, tá? Principalmente o Matheus Alexandre. Ele era bom no ano passado já era assim, ele era jogava no Curitiba. No Curitiba, né?
Esse ano ele começou na reserva, agora 4 jogos titular aí, 3, 4 desarmes por jogo, e vai pegar aí um time que cede muito pro lateral direito. Né? Então, assim, Matheus Alexandre, aquele cara que quer diferenciar, fique de olho. Uma boa, tá? uma boa. Vamos para o meio? Eu acho que aí é o setor mais complicado para se escalar nessa rodada. Mas antes de ir para o meio, vou pedir aqui para a galera que está aqui conosco, que vai estar vendo esse vídeo, para se inscrever aqui no Crias do Cartola, tá bom? Deixar sempre seu like e compartilhar aí com a galera aí, principalmente os que jogam. Então, se puder compartilhar também com os que não jogam, tudo bem, não tem problema nenhum, o pessoal pode ajudar, mas principalmente com os que jogam, para ver se a gente, de alguma forma, pode ajudar a galera aí a performar aí no Cartola, principalmente aí na rodada 8. Tá certo? Ativar o sininho aí das ativar notificações. O sininho, Instagram também, tá bom, galera? O joinha. Dê essa força aí. Essa força. Vamos lá. Então, vamos lá. Passando para o meio-campo. Vocês vão ver aí que tem um jogador que ele tá nulo, né? Vocês já devem estar olhando aí e estão vendo. Hoje a gente já vai explicar aqui o motivo. Então, vamos lá. A gente bota Rafael Veiga, né? Porque é o Rafael Veiga, apesar de ser um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. Ele não foi bem na rodada anterior. Então, quer dizer, para ele valorizar nessa rodada vai ser muito pouco, precisa de 0,42, ou seja, uma falta que ele sofra, em teoria. Ele continua caro, né? 19,46. A gente vê ele com boas possibilidades de fazer uma boa pontuação nessa rodada. Quem sabe fazendo assistência, quem sabe fazendo gols, porque a defesa do Atlético Mineiro também não está essas coisas. Então pode ser que ele consiga realmente ser importante nessa rodada. Alan Patrick, que joga contra um Bahia, que tem seus altos e baixos, mas que ele realmente tem sido um jogador dos mais diferenciados do Inter, sempre importante. Ele vale 9,99 cartoletas, de 4,26 para valorizar. A gente acredita realmente que ele possa vir a pontuar bem. A gente manteve aqui o Eduardo, aqui do Botafogo, tá? Ele está nulo. A gente vai deixar ele para até a última da hora, ou seja, ali até as 3 horas, ou seja, daqui a 1 hora e pouco. A gente vai realmente confirmar se ele vai ou não para o jogo. Se não, a gente vai alterar, vai botar algum outro jogador para ficar aqui na posição dele. Mas ele vale 12,67 e o mínimo para ele valorizar é 0,29. A gente acha que se ele for para o jogo contra o América Mineiro, ele será de extrema importância, principalmente com a não ida do Tiquinho para o jogo, porque ele está suspenso, tá certo? Vou deixar o Barbudinho comentar aí sobre as possibilidades. Rafael Veiga é o Rafael Veiga, né? Dispensa comentários. O Eduardo, na ausência do Tiquinho, ele é o batedor de pênalti do Botafogo também. A gente vai aguardar mais um pouquinho, vai conversar com alguns amigos setoristas do Botafogo para confirmar essa questão aí do Eduardo. Tá? E o Alan Patrick por opção, né? De acordo com nossos estudos aqui, o melhor setor para escalar nessa rodada é o São Paulo. Porém, os meio-campistas do São Paulo têm uma constância ali que não são tão confiáveis. A gente não sabe se o Wellington Rato vai jogar ou não. Se o Wellington Rato jogar, ou aquele Araújo, Michel Araújo, seriam excelentes opções, mas estão em dúvida os dois. Né? Alisson é um risco. Né? Principalmente que essa rodada é a última do mês, ela vai definir muito mensal aí. Então, assim, não sei se vai ser válido. Bem lembrado. Atlético Paranaense está em segundo, né? Como o melhor meio-campo da rodada. Porém, também não tem jogadores que façam a diferença, exceto o Terãs, que até o momento nem está como provável. Não está comprovável. Então, vamos esperar aí, que é o primeiro jogo, ver se ele entra. Se ele entrar, é um excelente nome. Em terceiro, o Inter. Né? O time que vai jogar contra o Inter, Bem, Portugal. Bahia. Cede muito para meio campo. Né? Então, assim, o Alan Patrick ele é o pensador do time.
Então, assim, para a gente seria a melhor opção, tirando o meio-campo de São Paulo e Atlético Paranaense, que tem essas indefinições, né? Então, daí a escolha do Alan Patrick. O meio-campo do Flamengo também é um excelente. Se o Arrascaeta fosse para o jogo, estaria no nosso time. Gerson, com a ausência do Arrascaeta, ele exerce uma função no campo que ele não consegue. Ele nem consegue armar, nem consegue defender. No último jogo ele fez aí 12 faltas, não roubou nenhuma bola. Né? Então, assim, tá difícil confiar no Gerson. Opção muito boa, meio-campo do Cruzeiro. Só que está entre os melhores, porém o meio-campo do Flamengo, o time do Flamengo, ele não cede para meio-campo. Então, assim, por isso está muito difícil de escalar esse meio-campo nessa rodada. Né? Eu acredito que vai ser bem diferenciado, principalmente se Eduardo não jogar. O próprio Veiga, já ouvi dizer que pode ser que não jogue. Vamos manter, por enquanto. Então, assim, é um setor que está bem complicado. Mas as melhores opções, de acordo com o cruzamento de scout, foca São Paulo. Tá? É a melhor opção. Ataque. Também até lembrando, né? Até lembrando que o jogo que vai abrir a rodada, os 2 jogos que vão abrir a rodada é Atlético Paranaense e Grêmio e Fortaleza Vasco às 4 horas. Então a gente já vai saber de antemão quais serão os jogadores que vão jogar nesses duelos. Infelizmente, a gente não saberá os do São Paulo, né? O São Paulo é só mais tarde, só às 9. Então, quer dizer, fica aquele risco, né, da gente saber realmente qual será o meio-campo titular, né, do time do São Paulo. Aí vai ficar difícil a pessoa ficar arriscando, né? Ainda mais final de mês, como você mencionou muito bem, né? Então as pessoas têm que ir numa coisa mais certa. Arriscar nisso aí pode se dar bem, como também pode se dar mal, né? Tem essa possibilidade. Mas é isso aí. Esse é o jogo. Para quem arrisca também. Lembrando aí que a manutenção do Eduardo, ele vai se manter ou colocaremos um substituto até o finalzinho na nosso Instagram. Vai ter lá o time fechado, completo, definitivo. Faltando meia hora, né, o Portuga, para acabar meia hora, mais ou menos. A gente bota lá, a gente tira o print. A gente faz o print e coloca lá o time que realmente ficou efetivado para a rodada em questão. Mas vamos lá, vamos passar para o nosso ataque, então. Nosso ataque, a gente está fazendo aqui uma dobradinha no São Paulo. Tá? Realmente, a gente está confiante que o São Paulo realmente vai fazer um bom jogo, vai fazer gols. Então, a gente coloca o Luciano, que vem jogando bem, valendo 12,25 cartoletas, e o mínimo para ele valorizar é 5,04. Então, quer dizer, se ele continuar performando como ele vem performando, para vocês verem bem, a pontuação média dele é 5,03, vem com uma pontuação boa em... Deixa eu ver só aqui se dá para ver aqui os jogos dele. Ele tem 7 jogos, média em 7 jogos. Então, quer dizer, é uma média boa, cara. Média boa, de 5,03. Então, quer dizer, vamos lá, confiar que ele possa realmente fazer a diferença contra o Goiás. Agora o outro será o Caleri, né? O Caleri é o Caleri. Também é outro jogador que também é daqueles que, estando disponível, é sempre um nome a gente ficar de olho. Ele fez um gol contra o Vasco e fez uma boa pontuação, além de tudo. Ele fez 13,90, né? Lembrando, estava no nosso time, valorizou bastante. E, então, esse jogador aqui, a gente está pensando realmente em pontuação. Ele, para valorizar, é de 8,14, ou seja, praticamente um gol ali para ele poder valorizar. Mas a gente acredita que realmente que ele possa performar, além de um Goiás muito retraído, né? Então, quer dizer, o São Paulo tem tudo para encostar o Goiás nas cordas. E a outra opção será o Pedro do Flamengo. O Flamengo que nos últimos anos tem tido um histórico contra o Cruzeiro muito grande, não nos últimos 3, né, que o Cruzeiro não estava na Série A, mas nos confrontos o Flamengo vem de lavada ganhando do Cruzeiro. Então, quer dizer, em teoria, a gente acredita também que realmente que o Flamengo, claro, a gente acha que é superior e tem tudo para poder ganhar o jogo. E o Pedro, a gente espera realmente que ele faça a parte dele, que é os gols, mas a bola tem que chegar nele também, né? A gente sabe que ele é um finalizador. A bola chegando, ele tem tudo para poder guardar o dele e pontuar bem. Ele
vale 12,07 cartoletas e o mínimo para ele valorizar é menos 0,03, ou seja, negativo. Então, quer dizer, a gente conta realmente que ele faça uma boa pontuação. Vou deixar o Barbudinho falar as outras opções aí que tem na rodada. Vamos lá. O ataque, a gente utilizou o critério inverso. A gente escalou de trás para frente dessa vez, né? Vou explicar por quê. Caleri, a gente já colocou lá como unânime, é o unânime da rodada, inclusive será o nosso capitão, por essa razão. Mas, de acordo com os scouts estudados, o melhor ataque da rodada é o Botafogo. Só que cadê o cara Tiquinho? do time não vai jogar. Cadê o Soares Tiquinho? não vai jogar. Fica difícil você confiar em Júlio Santos, Vitor Sá e companhia limitada, até porque a gente não sabe exatamente quem vai jogar. Estão em dúvidas também. Então, eu, particularmente, estou descartando aqui o ataque do Botafogo, né? Segundo ataque, melhor para a rodada. Cuiabá, pasme. Cuiabá. Mas tu vai confiar no Devinho, no ataque? Inconstância pura. E os outros, não tem como. Jonathan Cafu, totalmente sem crédito. Totalmente. Terceiro melhor ataque, Internacional. Tá? O Internacional, inclusive, eu botei o Luiz Adriano no meu time pessoal, como aposta do time, né? Mas o Internacional é um bom nome. O próprio Wanderson, Pedro Henrique também pode ser uma alternativa. E aí vem Fortaleza. O problema do ataque do Fortaleza é que o Vasco, a gente não sabe muito bem o que vai esperar do Vasco. Tem jogo que ele é uma mãe. Tem jogo que ele endurece de uma maneira, e o Fortaleza está um pouco assim também, tá? Caiu um pouquinho de rendimento. E o treinador, ele mexe muito com as peças no ataque. Ou seja, Lutero, excelente nome. Porém, o cara tem 50% aí de participação no jogo, em média de 60 minutos, 50 minutos. E Thiago Galhardo, a gente não sabe até que ponto ele vai aguentar jogar, se vai ser titular. Ótima opção é o Moisés, inclusive o Gajo gosta muito dele. Escalou na última rodada, né? Do time pessoal. Mas eu acho que não vai também ter muita... Mas é uma boa opção, tá? Eu não vou escalar, não escalaria, mas acho que é uma boa opção. E aí vem o São Paulo, como o quinto melhor ataque, de acordo com os estudos. Porém, é um jogo extremamente favorável. Depois que o Dorival chegou, mudou a cara de São Paulo, jogo no Morumbi, né? A torcida está empolgada porque o time deslanchou. Eu acho que vai estar lotado, vai estar cheio. E a gente resolveu dobrar aí o ataque do São Paulo como uma aposta também. Né? A gente acredita que pode ser que esse ataque funcione muito bem. O Luciano, em todos os jogos em casa, ele fez acima de 5 pontos. Ou ele fez gol, deu assistência, e teve um, inclusive, que ele perdeu o pênalti, mesmo assim ele fez 6 pontos alguma coisa de pontuação. O Pedro foi aquela. Ele precisa de nada para valorizar. Se ele entrar em campo, ele já está valorizando. O Flamengo pode jogar uma partida daquelas que a gente está esperando aí, que não está acontecendo, mas que vez ou outra acontece. É um ataque promissor e precisa de pouco para valorizar. Então, assim, a gente vai apostar no Pedro também, por falta de opções também. Então, a gente juntou isso tudo na panela aí e está escalando o Pedro por isso. Tá? Mas essas são as melhores opções. Para mim, São Paulo é o melhor time pelo confronto e pelos scouts é Botafogo, Cuiabá e Internacional. Ok? Tá certo. Uma opção que eu daria aí, caso as pessoas achem válido. Hulk. Pelos cruzamentos de scout, não seria uma boa opção o ataque do Galo.
Porém, Mineirão lotado, jogo grande, o cara gosta de jogo grande. É igual o Veiga. O jogo é desfavorável, mas é o Veiga. Então, entendeu? São batedores de pênalti, o Hulk bate falta também, e ele só falta defender o time do Atlético. Então, também, correndo por fora, o Hulk é uma boa opção. É isso. Outra opção que eu daria também aí é, se jogar, né? Tem que ver realmente se vai jogar, vai dar para saber se ele vai jogar, que é o Vitor Roque do Atlético Paranaense. Ele vem jogando muito bem, não precisa de muito para valorizar, então realmente pode ser um jogador que possa fazer diferença. Se o Atlético Paranaense realmente for com um time, vamos dizer, completo para jogar contra o Grêmio. Tá? É uma opção boa aí, vem jogando muito bem. Enfim, vamos lá para o nosso comandante, Dorival Júnior, que foi muito bem na rodada anterior. Como a gente falou, a gente confia muito no São Paulo para a rodada. Temos aí no time 5, mais o Dorival 6. E vale 11,27 cartoletas e ele precisa de 5,27 para valorizar. Ou seja, ele vai precisar de 24,48. A volta ali de uns 66 pontos, mais ou menos, para poder valorizar. Mas a gente acredita realmente que ele vai conseguir. Que o São Paulo tem tudo para ir bem na rodada. Então a gente confia nele para fazer uma boa pontuação. Tá certo? Diz aí os outros aí, Barbudinho, por favor. Então, na nossa concepção aqui, inclusive o Portuga, muito contrariado, é o nosso Vojvoda, que vai jogar contra o Vasco do nosso amigo Gádio, né? Não, isso não tem problema para mim. Então, assim, ele precisa de pouco para valorizar e o Fortaleza em casa costuma se impor muito, faz muitos gols. Bom. Então, é um excelente nome, inclusive para valorização. Tá no meu time pessoal. Tá? E para quem não tem cartoleta, fique de olho aí no técnico do Antônio, do Cuiabá. Tá? Custa pouquinho, e o Cuiabá está em ascensão, ele mudou a cara do Cuiabá. Então, assim, o Cuiabá pode ser que seja uma grata surpresa o técnico do Cuiabá nessa rodada. Tá certo? Tem outros técnicos que não adianta a gente ficar citando aí vários, porque são. A gente vai se estender demais, pode, não pode, depende muito da. Mas os principais são esses. É o Dorival, o Vojvoda, o Botafogo também. Se vier com o time titular, é um bom nome. Se não vier com o titular, eu não acredito que o Botafogo vá fazer esse jogo tão bom assim. Está vivendo uma boa fase, mas só se vier com o titular. E a opção para quem não tem cartoleta é o nosso querido Antônio, né? O nome dele? Do Cuiabá? É Antônio, esqueci do sobrenome. É o filho do Toni, do Benfica, de Portugal. Isso eu posso falar porque é meu conhecimento, mas é filho dele. É Antônio alguma coisa. Agora eu esqueci o sobrenome dele. Mas é isso aí. Então ele é um bom treinador, tem se mostrado, né? Tem conseguido bons trabalhos aí, Atlético Paranaense. Já foi até relativamente bem. Depois saiu por causa da questão lá com o presidente deles. Mas, enfim, está se destacando. Está conseguindo fazer o que precisa, pontuar. Então vamos lá, vamos passar para o nosso banco para a gente fechar e depois eu vou falar o time titular mais uma vez aqui. Então a gente botou o Léo Jardim, que é o reserva, mas é o titular, tá certo? O Madison, que até está dando aqui como dúvida, depois a gente vai rever aqui essa situação, talvez a gente troque, do Atlético Paranaense, está aqui no nosso banco lateral. Diego Costa, zagueiro, também do São Paulo, mais um do São Paulo aí, que a gente está falando, que realmente a gente está confiando bastante. O Alisson, que também é do São Paulo, e o nosso atacante, o Vitor Roque. Ele está aqui realmente no time, no caso, no banco dos crias do Cartola. Vamos lá, deixa eu passar aqui agora para a gente falar o time. Aqui, lembrando que o Fernando Miguel está aqui, como eu falei, mas é o Léo Jardim. Os laterais, Caio Paulista e Rafinha, zagueiros Brits e Léo Beraldo. Meio campo, Alan Patrick, Eduardo e Veiga. Atacante Pedro, Luciano e Caleri, sendo Caleri o capitão. E o comandante Dorival Júnior. Tá certo, galera? Esse é o time do Crias do Cartola para a rodada 8. A gente vai, como a gente já falou, a gente ainda vai rever aqui algumas situações para daqui a pouco colocar efetivamente o time com o print lá no Instagram, tá certo? Possivelmente o Eduardo sairá, se realmente a gente vê que ele não vai para o jogo,
e quem sabe... Aproveitem e nos sigam no Instagram. Com certeza, com certeza. Já temos 430 seguidores no Instagram, galera. E 141 inscritos aqui no canal. Então, por favor, ajudem aí um pouquinho, vai. Mandem pra galera, compartilhem, deixem sempre o like. Falem, ó, tem aqui um canal novo aqui no YouTube. Fala de Cartola, o pessoal é animado, o pessoal dá as opções. Não é para vocês copiarem, sempre lembrando isso. Não é para vocês copiarem o time, é para vocês terem opções, possibilidades. Ter aquela pulguinha atrás da orelha e pensar, pô, será que aquele cara ali é bom porque aquilo que aquele barbudinho safado falou? Será que é? Será que é ou será que não é? Então é isso. E por causa daquele gajo português maluco ali falou também. É assim, cara, a gente vai dando possibilidades e a galera vai realmente no intuito do que achar que é bom e do que é mal. E é assim que funciona o jogo. Um detalhe, é o único canal onde tem o português mais bonito do Brasil. Gajo do Apocalipse. É o barbudinho safado aí. É isso então, aí. galera, ó, seguir a gente no Instagram, dá o joinha lá no vídeo, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações e deixe lá seu recado, críticas, sugestões, que a gente está aqui para ajudar vocês aí a imitar nas rodadas. Deixa beleza? O time, né, cara? Bota lá o time se quiser também, que a gente pode comentar depois. Botar o time que a gente avalia para vocês. É isso aí. Então, Barbudinho, dá aí o teu boa tarde aí para a galera, para a gente se despedir. Galera, eu desejo para vocês uma rodada maravilhosa e eu tenho fé que com essas dicas aí vocês vão imitar nas ligas de vocês, tá? Um forte abraço, beijo no coração e já vamos começar a aquecer aí para começar a ver os jogos. Fala você, ô Portuga. Vai com você. É isso aí, obrigado aí, Barbudinho, mais uma vez para a gente estar aqui, para a gente realmente se divertir fazendo isso, que a gente se diverte também fazendo isso. E a gente espera que realmente a gente possa ajudar vocês de alguma forma, tá? Nem que seja um jogador, a gente já fica feliz de ajudar pelo menos com um jogador, que a galera siga aí as nossas dicas, os nossos palpites, e, enfim, que todo mundo faça um Cartola maravilhoso aí nesse fim de semana, tá bom? Um bom Cartola para todos, e assim eu me despeço. Crias do Cartola, estamos aí. Valeu, galera. Beijo, abraço e fui. Fiquem bem. Beijo, seus lindos. Valeu. Eita, peraí.